Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, Pai de Jesus, Senhor Jesus, meus amigos, louvado seja o nome do Senhor por mais essa oportunidade de estar ministrando uma palavra do Senhor. E como toda palavra do Senhor não volta vazia, certamente vai nos enriquecer um pouco mais, porque o Senhor é bom. Vamos ministrar uma palavra em 1 Coríntios 6, 19, uma palavra do Senhor, que eu estava vendo uma passagem no livro, estava lendo um livro e quando eu leio esse livro eu me lembrei dessa passagem e estava vendo como é que é rico a palavra do Senhor. Cada vez que nós vemos buscar do Senhor algo, cada vez que nós lemos alguma coisa, nós devemos pensar na Bíblia, na palavra do Senhor e ver como que ela nos enriquece. Amém? Então, 1 Coríntios 6, 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Aleluia! Glórias a Deus! Quando eu estava lendo um livro, querida, e um pai estava narrando uma história, e através dessa história, o Espírito de Deus me trouxe essa palavra da Bíblia. E eu gostaria de estar meditando nisso junto com os irmãos. Mas antes disso, vamos orar, vamos pedir permissão para Deus, vamos agradecer e louvar o nome do Senhor, porque Ele é maravilhoso, maravilhoso. Muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui mais um dia, junto com a minha esposa, na nossa casa, mais um dia que o Senhor nos deu, foi mais um dia de paz, que nós possamos, meu Pai, estar sempre, Senhor, meditando na Tua palavra, meu Pai. Que nós possamos estar sempre, meu Pai, buscando o alimento, meu Pai, naquilo que realmente sustenta a nossa vida, que é a Tua palavra, o pão vivo que desceu do céu. Tu és a fonte de água viva, Tu és o Deus de nossas vidas, e eu Te louvo, eu Te agradeço, meu Pai, eu Te engrandeço por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, pela paz, meu Pai, apesar desse momento difícil, pela paz que o Senhor tem colocado em nossas vidas, em nossas casas, em nossas famílias, meu Pai. Muito obrigado por tudo, meu Pai. Tu és um Deus maravilhoso e muito obrigado por revelar a Tua palavra em nossas vidas e que nós possamos, meu Pai, cada dia que tiver, meu Pai, cada dia que nós tiver de vida, que nós venhamos glorificar e enaltecer o Teu nome, porque só o Senhor é digno. O Senhor é digno de todas as coisas, meu Pai. Acalma nossos corações, meu Pai, acalma nossas vida e que tudo que nós viemos fazer, meu Pai, que nós viemos viver, seja para isso, para o Teu louvor. Amém. 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 Glórias a Deus. Deus é um Deus maravilhoso, querido, como eu estava comentando no começo, e eu disse que eu estava lendo um livro e um pai estava narrando uma história que ele tinha uma foto de um filho e essa foto estava bem desgastada. E ele olhava para a foto daquele filho, ele tinha perdido aquele filho, o filho, Deus tinha recolhido já aquele filho, e ele olhava para a foto daquele filho. Aí um dia ele mandou restaurar aquela foto. Aí o restaurador levou aquela foto bem amarela, bem ruim já, e trouxe aquela foto do jeito que era o filho dele. Aí colocou num quadro e o pai sentiu o coração muito feliz. Coração palpitar de alegria por ver ali. Ele falou: olha meu filho, como parece meu filho, olha como que parece que eu vejo e sinto ele aqui, como que é real essa foto. Aí eu estava pensando assim, que assim é nas nossas vidas hoje, nós estamos sendo restaurados, assim como o pai sentiu alegria de ver aquela foto de seu filho restaurado, assim em nossas vidas. Aí comecei a pensar, o Espírito de Deus me trouxe essa palavra que a minha mulher leu em nossas cabeças, a importância que tem a nossa vida, a importância que tem isso aqui, essa matéria para Deus, a importância que tem nosso corpo para Deus. E a palavra de Deus
ela nos afirma assim. Paulo, ele escreveu essa carta aos Coríntios, aos povos de Coríntios, num momento em que a igreja estava vivendo muito tempo assim de impureza, muitas coisas que não agradavam a Deus, e Paulo teve a necessidade de escrever essa carta, dizendo para aquele povo, para que eles viessem honrar mais ao Senhor através do seu corpo, né? Que o corpo pertence ao Senhor, que esse corpo não era nosso. E a palavra do Senhor diz assim, que você leu, querido: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo. Amém. Porque foste comprado por preço. Agora, pois, glorificais a Deus no vosso corpo. Aí eu estava meditando, eu estava até no trabalho e lia a passagem, o texto daquele pai, e estava pensando assim: olha o que Deus pensa. Se um pai terreno, se um pai aqui nesse mundo tem tanto amor por um filho, quanto mais o nosso Pai Celestial, quanto mais o nosso Deus que nos gerou, que nos soprou o fôlego de vida. E Deus fala assim, né? Que nós devemos amar a Deus através do nosso corpo. Aí a gente vê tantas pessoas destruindo o corpo com tantas coisas que desagradam a Deus, com drogas, com bebida, com prostituição, com tantas coisas. Esse corpo não é nosso, querido. Esse corpo é do Senhor. Deus nos emprestou para que nós viemos aqui nesse mundo, querida, dar testemunho de Deus através do nosso corpo. É através do nosso corpo que nós amamos a Deus. Nosso corpo é sede de todas as coisas. Nosso espírito e a nossa alma habitam nesse corpo. É através desse corpo que nós adoramos ao Senhor. Então, por que destruir esse corpo? Um dia, quando Jesus vindo, Jesus disse que vai levar esse corpo, não é do jeito que está aqui, é glorificado, mas é esse corpo, é desse corpo que ele disse que vai pedir conta da terra para aqueles que estão mortos, ressuscitar e voltar para Jesus. É esse corpo. Deus ama sim esse corpo. Muita gente pensa que não, mas nosso corpo é santo, nosso corpo é sagrado, nosso corpo é o tabernáculo do Senhor. Então nós temos que amar e cuidar do nosso corpo, sim, que é através desse corpo que nós testemunhamos e glorificamos o nome de Deus. Amém? Vamos voltar lá no início da Bíblia, no início de todas as coisas, lá em Gênesis, que tem uma passagem também muito bonita que define isso que o nosso Senhor Deus fala de nosso corpo, da maneira que nós fomos gerados, da maneira que nós fomos criados, e o que isso aqui significa para Deus, o que isso aqui significa para o Senhor, o valor que tem um ser humano e um corpo para Deus. Lá em Gênesis 1, 26, a palavra do Senhor diz assim: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tende ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus. Olha, querido, que maravilhoso. Criou Deus. Deus criou a mim, criou você que está aí nos assistindo, criou todos os seres vivos, criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Aleluia. E prossegue dizendo que Deus abençoou o homem e a mulher, e Deus viu que era muito bom. Todas as coisas que o Senhor criou, Deus olhou para aquilo e falou que aquilo era bom. Quando Ele criou o ser humano, quando Ele criou o homem e a mulher, Ele disse que era muito bom. Deus amou e Deus ama a sua criatura. Deus nos ama. Deus nos ama, então nós devemos conservar nosso corpo, nós devemos amar o nosso corpo que habita aqui o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus não vai habitar em um corpo de qualquer maneira, não, tem que ser assim, do jeito que o Senhor criou. Aí eu
comecei a pensar assim, falei, Senhor, como aquela foto que foi ali restaurada daquele filho e trouxe tanta alegria para a vida daquele pai, e nós estamos assim sendo restaurados pelo Espírito de Deus, aleluia! Glórias a Deus, nós estamos sendo restaurados pelo Espírito de Deus todos os dias, não tem ninguém pronto, não tem ninguém daquele jeito que o Senhor nos criou lá, não. Por quê? Porque o pecado entrou no mundo, o pecado entrou no mundo através de Adão e as pessoas foram assim como naquela foto. Nós precisamos ser restaurados, porque o pecado nos manchou, o pecado nos faz separação entre nós e o nosso Deus. Então precisamos do Espírito Santo para estar daquele jeito restaurando nós todos os dias, para nós podermos encontrar com o Senhor, porque o Senhor é santo, e o Senhor sendo santo, nós não podemos encontrar com Ele de qualquer maneira. Então só através de quem crê na morte e na ressurreição de Jesus Cristo, aleluia. Quem entende o que é isso, quem entende o que é o Espírito Santo maravilhoso de Deus, que está dentro de nós, dentro desse corpo que Deus criou, para voltar nesse estado aí, ó, do jeito que Deus criou, para nós podermos encontrar com o nosso Senhor. Aí eu estava pensando, querida, sabe, quando Deus falou para Adão que ele era segundo o coração dele, Deus não estava falando da imagem, não, dele, porque a imagem do homem, a imagem da mulher, ela foi corrompida pelo pecado. Não Deus estava falando do interior dele, A imagem, o nosso corpo tem essa necessidade de estar sendo restaurado, não, mas quando ele se agradou de Davi, ele se agradou lá do íntimo de Davi, daquilo que Davi fazia, daquilo que Davi agradava a ele olhava para Davi, via assim Davi como o homem natural que ele criou lá, que pensava como ele, porque Deus, a Bíblia fala que o Senhor nos criou segundo, olha como diz aqui, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Era a semelhança que Davi tinha com o Senhor, que agradava a Deus. Essa semelhança tem que estar dentro de nós, e nós só somos semelhantes ao Senhor através do Espírito de Deus. Nós só somos semelhantes ao Senhor quando nós cremos na maior aliança, na maior promessa de Deus, que foi Jesus Cristo, que Ele nos deu. Só através de Jesus Cristo, só através desse nome, hoje nós podemos dizer que nós somos semelhantes ao Senhor, que nós estamos nessa caminhada e um dia nós vamos poder voltar naquele estado original lá e poder encontrar com o Senhor novamente. O Senhor vai nos ver através de Cristo, que aí através de Cristo foi pago todo o pecado. Através de Cristo nós fomos restaurados através do sangue de Jesus Cristo em nossa vida, e isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, você saber disso. Nós somos pecadores, sim, nós somos pecadores, nós somos restaurados todo dia, sim, nós somos restaurados todo dia, nós temos que mudar todo dia, nós temos que crer todo dia, nós temos que buscar o Senhor todo dia, e o compromisso com o Senhor é com isso, é com esse dia chamado hoje em nossas vidas. Então hoje Deus está nos ensinando algo para nossas vidas, nós precisamos ser restaurados, sim. O nosso restaurador não é aquele da foto, não. O nosso restaurador é o Espírito de Deus. Quando nós lemos algo assim, Ele traz a nossa vida, Ele diz assim, é preciso caminhar um pouco mais, é preciso de crer um pouco mais, é preciso ser homens e mulheres de Deus, valentes e valorosos, né? Que lute um pouco mais, que não se desanima, que não fica pela estrada, porque a promessa do Senhor para a nossa vida é para aquele que perseverar até o último dia. Até o último dia. Eu estava conversando com minha esposa aqui em casa, nós estávamos falando desses problemas que está acontecendo aí. Eu estava falando, parece que é uma doença espiritual, parece que é uma coisa feita pelo inimigo, porque deixa as pessoas tristes, deixa as pessoas cabisbaixa, principalmente aquelas pessoas que têm mais idade, principalmente as crianças, aquelas pessoas que estão com algum problema de saúde, estão sofrendo muito, não pode sair de casa,
não pode fazer nada. Então parece uma coisa espiritual e as pessoas estão sempre assim, sabe? Por qualquer coisa, hoje estão se estressando, né? Estão falando coisas que não deve. Tem que tomar até muito cuidado com as coisas que a gente fala, com coisas que a gente posta nas mídias, porque as pessoas estão muito sensíveis, porque é uma doença espiritual, né? Que deixou as pessoas assim, né? Muito triste, muito abalada. E nós precisamos muito de crer nessa palavra do Senhor, nós precisamos muito de crer. Consultar todo dia a Bíblia, tá aí nos alimentando com a palavra do Senhor, ouvindo louvores, né? Conversando com as pessoas que a gente ama, que a gente sabe que tem uma comunhão com Deus, sempre falando do Senhor, sempre um confortando o outro e dizendo que nosso Deus é bom e Ele virá e não tardará. E nós temos esse Deus maravilhoso sobre nossas vidas, fiel nas suas palavras, nós temos esse Espírito Santo maravilhoso em nossa vida, esse restaurador maravilhoso que dia a dia nos lembra quem nós somos, né? Até de um texto, de um livro que a gente lê, a gente vê que Deus traz a sua palavra em nossas mentes, traz o que nós lemos na Bíblia, que nós conhecemos da palavra do Senhor em nossa mente, e em tudo a gente vê o Senhor, em tudo a gente vê Deus, não é verdade, querido? Então nós temos que louvar, engrandecer o nome do Senhor, por ser um escolhido do Senhor, por estar vivendo essa palavra e por crer nessa palavra e por estar firmado nessa rocha e saber que nós temos um Salvador e o nome dele é Jesus Cristo. Muito obrigado por vocês ter, como eu digo sempre, ter aberto a porta da sua casa, por ter permitido que a gente participasse um pouco mais da sua vida, que nós somos irmãos e que Deus te abençoe, te sustenta e que a palavra do Senhor seja sempre aquele porto seguro aí na sua vida. Sempre consulta a palavra do Senhor, sempre lê a Bíblia, sempre ouve louvores e sempre tenha do seu lado homens e mulheres de Deus para que possa trazer para a sua vida uma palavra de conforto e de esperança, porque o nosso Senhor vive. Por fim, se levantará ao nosso favor, em nome de Jesus. Essa é a nossa bendita esperança. Se aqui no mundo não voltar tudo ao normal, certamente nós vamos encontrar com o Senhor lá no céu. E tem uma promessa maravilhosa para as nossas vidas, para aquele que crê. Muito obrigado, Deus abençoe e fica com Deus.